Pode ler, Vilminha. Posso te benzer? Eu benzo a todos em nome de Deus. Peço em nome de Maria, que tire de ti todas as dores, desate todos os nós que sejam rompidos, todos os negativos. Peço a Deus, peço aos seres de luz, que bendiga teu caminho, que quebre todo espinho, que seja florido teu caminhar. Peço aos anjos guardiões, que com tuas asas abertas, espalhe paz e felicidade por todo o teu coração. E que sua centelha divina possa sempre colher todas as bênçãos derramadas que tua alma couber. Peça à Mãe amada que com o seu sagrado manto te cubra e proteja para seguir sempre em frente, sem peso carregado. Peço, Deus, saúde que não te falte, que sua mesa seja farta, que prosperidade seja sempre o lugar comum em sua casa. Assim seja, Chico Xavier, Caridade de Luz. Graças a Deus. E assim nós iniciamos a nossa aulinha da noite de hoje, pedindo aos espíritos protetores, aos espíritos amigos, que estejam ao nosso lado, para que possamos entender as lições que vamos ler desse maravilhoso livro dos Espíritos, que é o livro de perguntas e respostas. Esse livro nos dará respostas a tantas perguntas que a gente faz. Às vezes a gente até já ouviu muitas respostas, mas a gente esqueceu. Então a gente volta a ler. Eu não sei nem quantas vezes que eu já li o livro dos Espíritos aqui em casa quando faço o Evangelho. Já perdi a conta. Em 30 anos a gente já leu várias vezes, né? Detalhe, né? Para ver se aprendeu. Então, as causas primeiras do capítulo 1 está falando de Deus. E vamos falar sobre o panteísmo, né? Muita gente, às vezes, nunca ouviu falar de panteísmo. A pergunta é a seguinte: Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? A resposta do Espírito da Verdade é o seguinte: se o fora assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro, ele não pode ser o efeito e a causa ao mesmo tempo. Deus existe, disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber o que na realidade de nada saberíeis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas, tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a convencer por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de que vos desembaraçardes delas. Isto vos será mais inútil do que querer penetrar o que é impenetrável. Então, o que ele quis dizer para a gente aqui é o seguinte: não adianta a gente querer saber os mistérios de Deus, né? Não adianta a gente se perder nesse labirinto de perguntas e questionar isso e aquilo, que isso ia tornar a gente pior do que a gente é, né? É bem melhor que a gente se preocupe com os nossos problemas, em decifrar a nós mesmos, porque nós temos tanta confusão e tanta coisa que nos toca mais diretamente do que precisar saber quem é Deus. Não há essa necessidade. A gente sabe que ele existe e ponto. Na lição passada, a gente aprendeu que ele é imutável, que ele é imaterial, que ele é único, que ele é todo-poderoso e que ele é soberanamente justo e bom. Então, só isto, quer dizer, tudo isso, né? Não só isso, nos basta. Não precisa a gente ficar procurando, né? Aí vem a pergunta: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza,
todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam, pelo seu conjunto, a própria divindade. De outro modo, dita da doutrina panteísta, né? O que a doutrina panteísta fala? A doutrina panteísta fala o seguinte, que Deus engloba tudo isso e nós fazemos parte desse globo. Nós somos uma parte. Então, nós somos igual a ele, né? É o que diz a doutrina panteísta, que nós fazemos parte dessa divindade. Aí vem a resposta. O homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Então, ele fala que, porque a gente, né, na doutrina panteísta, a gente não podendo ser Deus, a gente quer ser uma parte, né? A gente quer estar englobada naquilo. E não é bem assim que funciona. Aí vem outra pergunta. Aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vazio ou nada não estando em nenhuma parte. Deus está em toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a esse raciocínio. Então, ele está perguntando que aqueles que acham, né, que os atributos de Deus pretendem se englobar nessa doutrina, o que faria? Ele como vamos dizer assim, ele tá no vazio, ele é uma coisa vazia, ele não se explica? Não, Deus está em toda parte, né? Então, a natureza é mais inteligente. Então, ele vai explicar aqui agora. A razão, né? Para a gente ver a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil de reconhecer o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande parte o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento, e em todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema por natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor em um quadro, mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, quanto o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Então, ele está dizendo aqui que quem fez um quadro, fez o quadro, pintou, é o pintor, mas aquele quadro não é o pintor. Então, Deus nos criou, ele nos fez, mas ele não é nós, ele é individual, ele é um ser supremo a nós, e não igual a nós. Ele é o nosso Criador. Nós somos criaturas feitas por ele, criadas por ele. Não sabemos como, é uma incógnita, como disse ali. Nós não podemos saber tudo ainda. Nossa inteligência não daria para tanto, né? Então, a inteligência se revela nas suas obras, né? Veja bem, como foi dito na aula passada, é só olhar a natureza. O homem é capaz de fabricar uma lua, o homem é capaz de fabricar um sol, uma nuvem, o ar, a atmosfera? Não, não dá. O homem não cria essas coisas, não tem essa capacidade que Deus tem para fazer. Então, nós somos
filhos deles, criados por ele, não iguais a ele. Tá? Aqui a gente vai estudar agora o conhecimento do princípio das coisas, elementos gerais do universo. Nesse capítulo 2, é o conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedade e matéria e espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Outra vez, a mesma pergunta e a mesma resposta. Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Então, não adianta. Enquanto estivermos aqui, nesta posição, nessa evolução, não vamos saber. Outra pergunta. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Um dia nós vamos saber tudo isso? A resposta. O véu se levanta para ele à medida que se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Nós vamos nos elevando, nós vamos entendendo e aprendendo de acordo conforme nós vamos ficando mais elevado. Mas ainda nós temos algumas faculdades que nos faltam, que não dá para entender. Por mais elevado que a pessoa seja neste mundo, mesmo assim, não tem essa faculdade para conhecer. Pergunta. Pelas investigações científicas, não pôde o homem penetrar algum dos segredos da natureza? A resposta. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas ele ainda não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é dado ao homem penetrar estes mesmos mistérios, mais sua admiração deve ser grande pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, com frequência, joguete de ilusão. Ele amontoa sistema sobre sistema e cada dia lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, não adianta, a ciência está bem adiantada, né? A gente, desde o começo da criação do mundo, a ciência faz coisas que, puxa vida, né? Está muito adiantado. Porém, ainda nos falta muitíssimo para chegar ao grau de Deus. Nós estamos ainda limitados, né? Estamos fixados nesses limites por Deus, ainda não podemos saber tudo. Então, nos acontecimentos agora, dessa pandemia que nós estamos passando, dá para a gente entender um pouquinho, né? Que dinheiro não compra, que beleza, juventude, nada, absolutamente nada. A lei de Deus e a vontade dele é suprema. Então, foram verdades que a gente não acreditava e mentiras que nós pensamos ser mentiras e não eram verdades. Então, essa pandemia mostrou muita coisa para a gente, né? Primeiro, ela só pegava pessoas idosas. Depois se viu que não era assim. Jovens também partiram pela mesma doença. Depois elas não pegavam crianças, estavam imunes, e foi visto que também não era assim. Então, a ciência, os cientistas, as pessoas recebem muito a intuição de Deus, do plano superior, que nos socorre através de vacinas, através de medicamentos, através de um monte de coisa. Porém, a vontade dele, ninguém pode, né? Nenhum dinheiro do mundo fez com que a pandemia não fosse para frente. Ela aconteceu. A pergunta. Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos?
Sim. Se Deus o julgar útil, pode lhe revelar o que a ciência não consegue aprender. É por essas comunicações que o homem adquire, em certos limites, o conhecimento de seu passado e da sua destinação futura. Então, existem uns médiuns que recebem, sim, de Deus, se ele julgar que seja útil. Uma coisa útil, um cientista pode estar recebendo algo que ele faz, como recebeu agora, gente. No instante foi feita uma vacina que antigamente levava-se quê? 10 anos, 15 anos, quanto tempo? Que ninguém nem acreditava que isso podia acontecer. E ela saiu assim, pela vontade de Deus, pelas intuições que os homens tiveram para que isso acontecesse, né? E não só disso, mas médiuns maravilhosos que vêm, porque essa pandemia foi dito para nós que ia acontecer há muito tempo. Quem frequentou grupos espíritas sabe das mensagens que vinham dos espíritos superiores de que iria acontecer algo. E a gente só ficava assim pensando em guerra, em qualquer coisa assim, nunca jamais passou pela nossa cabeça que poderia ser isso. Mas fomos avisados várias vezes, em muitos trabalhos espirituais, tá? Espírito e matéria. Pergunta: a matéria de toda a eternidade, como Deus, ou bem foi criada por ele em um tempo qualquer? Resposta: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve vos indicar, é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início de sua ação, poder-se-á compreendê-lo em um segundo sequer na ociosidade? Não, né? Deus nunca está ocioso, né? Bom, a pergunta 22. Define-se geralmente a matéria o que tem extensão, o que pode impressionar os nossos sentidos, o que é impenetrável. Essas definições são exatas? Resposta: do vosso ponto de vista, isto é exato, porque não falais segundo o que conheceis, mas a matéria existe em estado que vos são desconhecidos. Pode-se, por exemplo, de tal modo etérea e sutil que não faça nenhuma impressão sobre os vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o sejas. Um exemplo disso é o perispírito. O perispírito é uma matéria que a gente não consegue ver, né? Não nos é permitido ver o perispírito, mas ele é material, tá? Então, nem tudo a gente vê, nem tudo a gente consegue ver. Agora ele pergunta: que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento que o serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual age o espírito. Então, o espírito meio que comanda, né, a matéria. A matéria somos nós. Se a gente ficou sem espírito, se o espírito foi embora, a matéria perece. Não existe mais. Então, não existe uma matéria sem o espírito, né? Agora, o que é espírito? É o princípio inteligente do universo. Então, o espírito na matéria nos dá inteligência, certo? Qual é a natureza íntima do espírito? O espírito não é fácil de ser analisado em nossa linguagem, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada. Para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma e o nada não existe. O espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, um e outro se confunde num princípio comum, de sorte que para vós é uma mesma coisa. Complicado, né?
O espírito é independente da matéria ou não é senão uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entenderemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas sobre esse nome. Ela é necessária para vós, porque não tem desorganização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Gente, a gente não consegue explicação para essas coisas. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Quer dizer, você pode lembrar de alguém que não existe mais naquela matéria, naquela coisa. E o espírito da pessoa que existe, existe. Então, por pensamento, nós podemos. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. Ainda que, sob certo ponto de vista, se possa incluí-la no mesmo material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria positivamente, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Eles estão juntos, mas são separados. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. Ele é fluido. Como a matéria é matéria suscetível, pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, que produz uma infinita variedade de coisas, das quais não conheceis, senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, e o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar como independente. É o que eu falei do perispírito. Ele é uma matéria a qual nós não conhecemos e não podemos ver. Uma vez que o espírito é ele mesmo alguma coisa, não seria mais exato, a menos justo a confusão, designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam, cabem a vós formular vossas linguagens de maneira a vos entender. Vossas disputas vêm quase sempre de que não vos entendeis sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não ferem os vossos sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos a matéria que não é inteligente. Vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. O que elas tenham ou não uma fonte comum, com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria, o que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e, por isso, admitimos-las como formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa todas, que dela se distingue por atributos essenciais. E essa inteligência suprema é que se chama Deus. Então, nós temos, assim, vagos entendimentos sobre o que seria espírito, perispírito e corpo. Sabemos que para que a gente viva
há essa necessidade dessas coisas. E o fluido universal que nos é dado quando nós nascemos, né? Esse fluido é dado para as pessoas de acordo com o tempo de vida que eles vão ter, não é? Tanto é que quando a pessoa desencarna repentinamente, num acidente ou alguma coisa, aquele baque do fluido que acaba é muito ruim para o espírito, né? Ele sente muito. Ao passo de que quando uma pessoa mais idosa desencarna, o fluido vital vai diminuindo e ela vai perdendo as forças devagarinho, que a gente até costuma falar. Ela apagou como se fosse uma vela. Aquele fluido foi diminuindo e acabando, né? E o fluido vital é de cada pessoa, né? Cada um tem o seu que recebe ao nascer. É difícil, é um pouco complicado para a gente precisaria estudar muito mais isso, só com essas perguntas, né? Mas como ele mesmo diz, tudo é muito difícil para a nossa inteligência. Não tem nem palavras que ele possa usar na nossa linguagem que faça com que nós entendamos. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não sei se o Gleidson chegou. Não, vó, não chegou, não. Não? Se alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre essa lição? Não? Quanto tempo falta para terminar, Esther? Ó, ainda não deu os 10 minutos finais. Não? Provavelmente daqui a Bom. pouco, já que agora são 8h34, né? A gente começou umas 8. Daqui a pouco. Bom, então, eu vou abrir aqui ao acaso o meu livrinho que chama Otimismo Todo Dia e vou ler aqui o que caiu. Eu vou ler dos dois lados, porque temos tempo para ler. Acabou de dar os 10 minutos agora, tá? Tá bom. Ele vai falar como prece para a gente recordar, para a gente, à noite, pensar sobre o que caiu, porque eu abri aleatoriamente. Quando você enfrenta um problema e surgem outros, não diga, é demais, eu não aguento. Os problemas são miragem, e não é o número deles que mistura soluções e perturba a cabeça. O que mistura e perturba é a própria cabeça fraca, a maneira de encará-los. Quando você se enreda no problema e tem a sensação de incapacidade, então ele toma vulto, se acha senhor e impera. Mas se você levanta a barreira e confia na sua inteligência, ele diminui, treme nas bases e some. Não se abata. Nenhum problema é maior que a sua resistência, nem mesmo quando se juntam. É a carga que aumenta que faz forte os músculos, tá? E do outro lado diz o seguinte: a tempestade, as dores e decepções passam. As situações mudam de um momento para o outro. A tristeza se torna alegria, o abatimento vira ânimo, a doença desaparece, a turbulência converte-se em paz e a derrota em vitória. Não se deixe vencer. Acredite em Deus, numa força do tempo a seu favor, num destino bom, convicto de serem possíveis as transformações. Enche o peito de confiança nas suas qualidades, que a tempestade das adversidades nasce o prazer de viver. É passageira a obra humana, inclusive a dor e o problema. Então, não podemos falar, é demais, eu não aguento, né? Temos que, conforme ele disse, quando a carga é aumentada, nos deixa mais forte. E vai de como pensamos, de como encaramos e como agimos para que o problema fique bem pequenininho e não nos vença. Vamos agradecer, então, aos espíritos bondosos e amigos que aqui estiveram conosco essa noite, pedindo a eles, nesse instante, que visite o lar de cada um de nós que estamos presentes nessa aula e de todos os nossos amigos que, por qualquer motivo, hoje não puderam estar conosco. Que todos nós estejamos sob a proteção de Deus,
que é o ser que nos criou e que só quer o nosso bem. Que possamos, a cada dia que passa, termos a certeza e a fé de que vamos evoluir e que tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado, é para o nosso bem. Que Jesus esteja no coraçãozinho de cada um, na mente, para que, aonde quer que estejamos, possamos levar essa luz que nesse instante está se recaindo sobre cada um de nós e está se recaindo sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, sobre as pessoas que nós estamos pensando nesse instante e que sabemos que necessita de luz e de paz, por toda a humanidade, por todos nós, por todas as pessoas que nesse instante estão necessitando de uma palavra de carinho, de conforto, e que todos, sem exceção, possam receber nessa noite a visita de Jesus. Que Jesus esteja conosco e nos traga na próxima quarta-feira para mais uma lição. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coraçãozinho de cada uma de vocês. Mua! Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noitinha. Boa noite. Tchau, tchau.